Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos as discussões sobre o tema tensões normais na flexão, que é o tema que está no capítulo 17 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho escrito nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, nos vídeos anteriores, nos quais nós demos início à discussão sobre esse tema, nós pudemos observar que a formulação que nós utilizamos para determinar a evolução das tensões normais no plano da seção transversal devido à atuação de momentos fletores, ela indica que as tensões normais variam linearmente no plano da seção transversal. Em particular, quando eu tenho apenas a atuação de um momento positivo MZ, no plano da seção transversal, serão desenvolvidas tensões normais com o perfil indicado de maneira semelhante a essa da figura aqui, ou seja, eu terei tensões de compressão na porção superior da seção transversal e tensões de tração na porção inferior da seção transversal. E a mesma formulação que permite com que eu determine a intensidade dessas tensões, no caso de nós termos apenas a atuação de um momento MZ, possibilita também que a gente determine a intensidade das tensões se nós estivermos atuando na seção transversal apenas um momento MY. Então, nesse caso, nós teremos, da mesma maneira como nós temos por causa do MZ, nós temos também tensões normais variando linearmente no plano da seção transversal. No entanto, as tensões, no caso da atuação de um momento MY, elas terão como simetria aqui o eixo de centro de gravidade da seção transversal ou o eixo de centroide. E nesse caso, devido à atuação de um momento MY, nós teremos tensões de compressão na porção direita da seção transversal e tensões de tração na porção esquerda da seção transversal. Então, nos casos onde nós temos atuação isolada de MZ e de MY, existe uma interface que nós damos o nome de linha neutra, que é um conjunto de pontos nos quais nós não observamos deformações normais de tração nem de compressão. E isso aqui é facilmente observado porque a atuação do momento fletor causa tensões de sinais diferentes no plano da seção transversal. Então, se uma porção da seção transversal está tracionada e uma porção está comprimida, na interface entre os dois nós teremos um conjunto de pontos sem solicitação. E esse conjunto de pontos nós damos o nome de superfície neutra. Quando nós temos a atuação conjunta dos dois momentos fletores, basta que a gente faça a superposição dos efeitos, ou seja, basta que eu some as tensões normais decorrentes de MZ com as tensões normais decorrentes de MY. Então, nessa situação onde eu tenho a atuação conjunta dos dois momentos fletores, a distribuição de tensões normais, obviamente, vai depender entre a razão do esforço solicitante, o momento fletor, e também da propriedade geométrica da seção transversal, que é o momento de inércia. Mas, didaticamente, nós podemos indicar que essa superposição faz com que as tensões normais, ainda assim, elas continuem variando linearmente no plano da seção transversal. No entanto, a nossa superfície neutra ela não vai ser mais agora paralela ao vetor momento fletor, como nós observávamos no caso de atuação isolada desses esforços solicitantes. Então, quando a gente superpõe a ação dos dois momentos fletores, a superfície neutra ela ainda assim continua passando pelo centroide, mas ela passa a ser inclinada em relação aos eixos coordenados. Tudo bem? Então, a distribuição das tensões normais fica semelhante a essa aqui, didaticamente falando. E a equação que permite com que a gente determine as tensões normais é essa indicada aqui, como já discutimos no vídeo anterior, onde esses sinais aqui de menos e mais, eles surgem nessa equação devido ao sistema de coordenadas que nós adotamos para descrever a posição dos pontos materiais no plano da seção transversal. Tá bom? E se eu igualar essa equação aqui a zero, então nós temos uma equaçãozinha que permite que a gente define a reta que caracteriza o posicionamento da superfície neutra no plano da seção transversal. Então, aqui, como eu falei anteriormente, a superfície neutra obrigatoriamente vai passar pelo centroide, porque no caso de y0 teremos z0. Então, é simples, é bem fácil. Tranquilo? E ainda assim, mostramos ainda anteriormente que forças normais também geram
tensões normais no plano da seção transversal, mas no caso de forças normais nós vemos, né, que elas desencadeiam, né, tensões normais uniformemente distribuídas no plano da seção transversal. Então, no caso de incorporação, né, das tensões normais associadas à força normal, basta que a gente faça, né, que a gente incorpore na fórmula anterior a razão de força normal sobre a área. Né? Então, nós teremos, né, aquela variação linear de tensões associadas aos momentos fletores, mas quando eu incorporo as tensões associadas à força normal, eu incorporo, né, uma porção, né, uma quantidade de tensão igual em todos os pontos da seção transversal. Então é como se eu transladasse, né, a esse caso aí, a superfície neutra, né, que no caso dos dois momentos fletores atuava obrigatoriamente passando pelo centroide da seção. Quando eu acrescento essa parcela de força normal, é como se eu transladasse ela, né, ao longo, né, dos eixos coordenados que descrevem os pontos da seção. Tá? Então aqui, se eu igualar essa equação a zero, obtemos, né, essa equação aqui, que continua sendo uma equação linear do primeiro grau, mas que agora não necessariamente passa pela origem do sistema de coordenados que está posicionado no centroide. Tá bom? Então, como já mencionamos anteriormente, nesse caso aqui, dependendo da intensidade da força normal, a superfície neutra pode inclusive estar posicionada fora do domínio da seção transversal. Né? Então, se a seção transversal estiver inteiramente tracionada ou inteiramente comprimida, então quer dizer que a superfície neutra está fora do plano da seção transversal, né? Ou seja, aquele conjunto, né, de pontos que não possui, né, tensão nem deformação normal está fora, porque a seção transversal está inteiramente tracionada ou comprimida. Tudo bem? No entanto, essa formulação que nós apresentamos, ela possui uma particularidade. Né? E qual é essa particularidade? É que ela é válida, né, se nós assumirmos que a seção transversal e mesmo a estrutura que nós estamos analisando, ela seja formada exclusivamente por um único material. Tá bom? Então, se vocês lembrarem nos exercícios que nós resolvemos, né, então as seções transversais elas eram compostas, né, por um único material, mesmo, né, que nós tivéssemos variações nas geometrias das seções transversais. Tá? Então você fala para mim, Edson, mas como que a gente faz então para resolver problemas envolvendo seções transversais não homogêneas, que são casos frequentes aqui na utilização de engenharia de estruturas, né, como, por exemplo, eu poderia, né, fazer uma mistura aqui, no caso civil, por exemplo, de termos aço, né, um perfil de aço preenchido com concreto, né, então que é uma aplicação muito rotineira lá da engenharia de estruturas no caso civil. Poderíamos ter a utilização em materiais compósitos, né, onde nós temos aí uma matriz normalmente enrijecida, né, por algum outro tipo de material, né, e mesmo, de novo, um outro exemplo aqui, né, de estrutura de concreto armado, onde nós temos a não homogeneidade, né? Nesse caso uma não homogeneidade imersa, né? Então aqui nós teríamos basicamente uma não homogeneidade de contorno, né? Onde nós temos, né, um concreto aqui que faz, né, um contato aqui com esse aço aqui ao longo de uma periferia de um perfil I, tá bom? E nesse caso de material compósito e de concreto armado, que não deixa de ser um material compósito também, essa não homogeneidade ela está imersa no material. Tá? Então esses casos, né, de nós termos estruturas não homogêneas, ela tem uma importância muito grande, porque nós podemos posicionar o material adequado de acordo com o nível de solicitação, né, ou o nível de tensão associado ao carregamento externo. Tá? Então, esse uso, né, ou a proposição de estruturas considerando mais de um material, ele é muito bacana, né, porque a gente consegue de maneira inteligente propor, certo? Estruturas, né, e estruturas que sejam leves, econômicas, né, e que desempenhem as suas funções de maneira adequada. Tá? Então, nesse caso, né, de nós termos, né, a não homogeneidade material, como que nós devemos fazer? Né? Ou seja, como que nós devemos analisar o problema? O que nós temos que considerar adicionalmente para que a gente aplique aquela formulação que nós apresentamos anteriormente. Tá? Então, a grande sacada para a gente resolver esse problema aqui, primeiro olha, se o que eu sei resolver é o caso homogêneo, tá? Então, e com base em toda a formulação, toda a descrição que nós temos, ela serve para o caso homogêneo, e o problema que eu vou tratar agora é um problema não homogêneo, então a sacada para eu resolver o caso não homogêneo com uma ferramenta homogênea que eu tenho é que, bom, deixa eu propor, né, ou deixa eu desenvolver uma ferramenta de homogeneização
de tal maneira, né, que eu transforme aquela estrutura não homogênea em uma homogênea equivalente, né, de tal forma que eu consiga aplicar todos aqueles conhecimentos que nós vimos anteriormente, né, para a estrutura homogeneizada, tá? E aí a gente resolve o problema. Então isso aqui que é a tranquilidade aqui, e o ponto, né, de novidade aqui nesse vídeo, né? Ou seja, o que nós vamos mostrar aqui de novo é como que nós fazemos, como nós propomos esse processo de homogeneização para transformar a estrutura não homogênea em uma homogênea equivalente, de tal forma que eu consiga aplicar toda aquela formulação que nós desenvolvemos anteriormente, tá bom? A sacada nesse processo de homogeneização é que nós devemos impor, né, ou nós devemos garantir que a seção transversal ela permaneça ainda, né, contínua. Esse que é o ponto-chave. Tá? Então, para isso, nós temos que garantir aqui, ó, que na interface entre os diferentes materiais que vão compor a seção transversal, nós tenhamos aqui, né, uma continuidade de deformações, tá? Principalmente nessa interface. Tá? Então, o que isso quer dizer? Olha, se, né, as deformações aqui elas variam continuamente no plano da seção transversal, então isso nós temos que garantir. Então, a gente vai continuar assumindo, né, que as seções planas permanecem planas e perpendiculares ao eixo após a atuação dos momentos, né, ou seja, nós ainda vamos assumir, né, que a barra analisada ela apenas gira em decorrência da atuação dos momentos fletores. Né, então, no plano da seção transversal serão desenvolvidas, né, deformações que vão variar de maneira linear no plano da seção transversal e, em particular, né, na interface entre os materiais, essas deformações serão contínuas. Tá bom? E devido a essa continuidade das deformações no plano da seção transversal, existirão saltos de tensão ou descontinuidades de tensão nas interfaces. Né? Por quê? Né? Bom, primeiro porque os materiais que compõem a seção transversal eles possuem diferentes módulos de elasticidade. Tá? Então, pela lei de Hooke, olha lá, sigma é igual a E epsilon. Se, né, para materiais com diferentes E's eu tenho a mesma deformação, então nessa interface aqui eu teria uma descontinuidade de tensão. Então isso vai acontecer, não precisem ficar surpresos quanto a isso, né? Porque o que nós temos que garantir aqui é a continuidade material, a continuidade das deformações. Tá bom? Tranquilo? Então, com base, né, nessas hipóteses, né, que a gente assumiu, né, que no fundo são as hipóteses que nós temos do problema da flexão, né, de que seção plana permanece plana, que as deformações são contínuas e que as deformações variam linearmente no plano da seção transversal, então nós podemos propor o nosso processo de homogeneização, tá, que é muito tranquilo. E esse processo ele é baseado numa equivalência de forças, tá, que é muito tranquilo de ser feito aqui, ó. Então, digamos que nós tenhamos aqui, ó, uma seção transversal composta por dois tipos de materiais, um material do tipo 1 e um material do tipo 2. Né? E eu vou assumir aqui, por simplicidade, que o material 1 ele seja um material mais rígido, ou seja, o material 1 ele possui um módulo de elasticidade longitudinal maior do que o módulo de elasticidade longitudinal do material 2. Tá bom? Então, o processo de homogeneização ele é baseado numa equivalência de forças. Tá? Então, digamos que eu queira transformar aqui ó, essa seção não homogênea, formada por material 1 e por material 2, em uma seção transversal homogeneizada equivalente, porém formada exclusivamente por material 2. Certo? Então, qual que é a ideia aqui? Ó? A ideia é que eu consiga encontrar uma porção material equivalente de material 2 que vai ser posicionada aqui ó, no lugar do material 1, de tal forma que a força transmitida, né, pelos elementos aqui, ó, de dimensão infinitesimal que pertencem ao material 1, certo? Seja a mesma força transmitida, certo? Pelo material 2 homogeneizado que vai estar aqui na posição do material 1. Tá certo? Então a ideia que eu devo fazer é o quê? Bom, deixa eu tomar aqui um elemento de dimensões infinitesimais e deixa eu calcular qual é a força transmitida através dele devido à ação da tensão normal na flexão. Tá bom? Então, para fazer isso aqui é bem simples, né? Ó, basta que eu tome aqui, né? Ó, calcule essa forcinha que eu estou chamando de F1, que vai ser nada mais, nada menos do que o quê? Do que a tensão normal no material 1, naquele elementozinho lá, que eu estou chamando de sigma 1, porque é a tensão do material 1, vezes a sua área. Né? Então, eu posso fazer essa multiplicação aqui, porque como o elemento de dimensões infinitesimais pode ser tão pequeno quanto seja do meu interesse, então eu posso assumir que essa tensão seja, né, constante nesse pedacinho pequenininho aqui de material. Tá? Se a gente aplicar a lei de Hooke, eu consigo calcular essa forcinha, né,
transformando aqui ou eliminando da jogada a tensão, escrevendo ela em termos de E1 epsilon, tá? Ou seja, escrevo ela em termos de deformação. Tudo bem? Então a ideia desse processo de homogeneização, como eu mencionei antes, eu devo encontrar, né, eu só quero eliminar aqui, né, ou transformar ou homogeneizar o material 1 em um material 2 equivalente, então eu tenho que encontrar qual é a porção de material equivalente de material 2 que é necessário para que eu transmita essa mesma força aqui, ó, tá? Para que o material transmita essa mesma força, de tal maneira, né, que a seção transversal homogeneizada ela seja mecanicamente equivalente à seção transversal original, tá certo? Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Bom, para isso a gente deve também, né, fazer essa mesma continha e calcular qual é a força, certo, que atua nesse mesmo ponto, nesse mesmo lugarzinho aqui, mas agora considerando não mais o material 1, mas o material 2 equivalente, tá certo? Então, para isso o que a gente faz? Ó, se eu tenho que fazer essa igualdade de forças para que a seção transversal seja mecanicamente equivalente, eu posso calcular a mesma igualdade aqui, né? Ó, se eu sei que a força F1 ele é E1 epsilon dA, a força, né, no material 2 homogeneizado ele vai ser agora o E2 epsilon, agora não vezes o dA, mas eu tenho um parâmetrozinho aqui que eu estou chamando de N, que nós damos o nome para ele aqui de fator de homogeneização, que ele vai ponderar para mim, né, o quão maior ou quão menor deve ser a área homogeneizada para que eu consiga, né, fazer a transmissão mecânica equivalente da força atuando no material 1. Tá bom? Então, nesse caso é interessante, porque lembra que nós assumimos que exista, né, uma continuidade de deformações no plano da seção transversal. Então, essa deformação aqui, ó, que nós temos, né, tanto atuante no material 1 quanto atuante no material 2, ela tem que ser a mesma, né, devido, obviamente, à continuidade das deformações no plano da seção transversal. Tá? Então, esses carinhas aqui, essas deformações são as mesmas, eu posso cancelar. A areazinha do elemento de dimensões infinitesimais que eu estou considerando, ela também pode sair fora da jogada. E dessa maneira eu consigo calcular, né, esse fator de homogeneização como sendo a razão entre os módulos de elasticidade. Tá bom? Então, nesse caso, é bem simples essa determinação desse módulo de elasticidade. Por quê? Porque ele vai ser sempre, né, ó, a razão entre o módulo de elasticidade do material que eu quero homogeneizar, dividido pelo módulo de elasticidade do material de referência. Tá? Que nesse caso, lembra que eu transformei a seção transversal toda em uma seção transversal composta exclusivamente por material 2? Então, o material 2 aqui para mim ele é o meu material de referência. Tá bom? E o material 1 é o material que eu quero homogeneizar. Tranquilo até aqui? Então, para que esse carinha serve? Para que esse N serve? Olha, esse N, como eu estou fazendo essa equivalência de forças, eu vou ponderar agora, quando a gente for calcular as propriedades geométricas da seção transversal, nós iremos ponderar essas propriedades geométricas por esse fator de homogeneização, de tal forma que a gente calcule, né, as propriedades geométricas da seção homogeneizada e, conhecendo, né, os esforços solicitantes atuantes, a gente consiga, né, determinar aí as tensões. Tudo bem? Agora, um ponto importante é o seguinte, ó, como nós temos aqui essa equivalência entre as tensões, se depois, né, de calculadas as propriedades geométricas e determinadas as tensões, se nós calcularmos as tensões em um ponto associado ao material homogeneizado, tá, e nesse caso aqui da ilustração da nossa tela, se eu calcular a tensão em qualquer ponto material da porção superior aqui da seção transversal ou localizado, né, na região homogeneizada, então nós devemos multiplicar essa tensão pelo fator de homogeneização, tá? Para que a gente consiga fazer essa volta, né, entre a determinação das tensões no material homogeneizado para o material real. Tá? E para isso, por que eu tenho que multiplicar? Olha, por conta dessa equivalência de forças, né? Porque a tensão, né, tanto F1 ou a tensão aqui, ó, no material 1, ou seja, no material real, ele vai ser igual à tensão ou à força no material homogeneizado ou equivalente multiplicado pelo seu Nzinho. Tá bom? Então é só lembrar, né, de fazer essa multiplicação, né, para a gente fazer a transformação das tensões do material homogeneizado para o material real. Tá? Então o que é bacana dessa estratégia de homogeneização é que tudo que nós aprendemos anteriormente ele permanece totalmente válido.
tá? Mas é só a gente lembrar que nós temos que impor, né, uma homogeneização para que a gente calcule as propriedades geométricas homogenizadas, né? Então a gente faz as contas, calcula as tensões, e depois a gente tem que lembrar, né, que se nós queremos calcular as tensões referentes a um ponto pertencente ao material que foi homogeneizado, então aí é só a gente fazer a volta, né? É só a gente pegar esse ponto calculado, né, sobre o material homogeneizado e determinar quanto que ele vale no material real. Então, para isso, basta multiplicar, né, pelo fator de homogeneização. Então, quer dizer, tudo permanece igual que nós já sabíamos, mas é só lembrar que homogeneiza as propriedades da seção transversal, aí faz as contas do jeito que a gente já sabia, e depois volta, né, determina as tensões do material homogeneizado e a gente faz a conta inversa, né, para a gente determinar as tensões no material real. Tá bom? Tranquilo até aqui? Fácil? Tranquilo, né? Então vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem que é muito tranquilo. Então a gente quer determinar aqui as tensões normais máximas na seção transversal abaixo, tá? Que é uma seção transversal composta por dois materiais. O primeiro deles possui aqui, né, uma contribuição na seção transversal de geometria quadrada de 150 milímetros, né, por 150. E esse carinha aqui, essa parte superior da seção transversal, a gente vai assumir que ela seja composta por madeira, que tem um módulo de elasticidade de 12 gigapascal. Tá? Já a parte inferior, que é essa lâmina aqui embaixo, ela é uma lâmina de aço, tá? Que tem os mesmos 150 milímetros de dimensão de base e tem 20 milímetros de dimensão de espessura. Tá? E o módulo de elasticidade dele é 200 gigapascal. Tá bom? Então a gente vai assumir que nessa seção transversal esteja atuando apenas um momento de 2 kN vezes metro, apenas ele, tá bom? Então é muito tranquilo. Então o que a gente vai fazer? Bom, a gente já sabe qual é a geometria da seção transversal, vamos calcular o fator de homogeneização, vamos determinar as propriedades geométricas da seção transversal homogeneizada, calcular as tensões e depois, se eu calcular as tensões aqui nos pontos extremos, né, que nesse caso está indicado aqui por B e por C, quando eu for calcular a tensão no ponto B, tá? Se eu assumir aqui o aço como sendo meu material de referência, eu devo fazer aqui a determinação da tensão no material real, né? E não no material homogeneizado. Então, muito tranquilo a estratégia de solução, tá bom? No entanto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, porque assim, existem duas estratégias, tá, para a solução desse problema. A primeira delas é a estratégia proposta pelos livros clássicos de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos, que funciona, tá? Tudo que está escrito lá nos livros clássicos aí de mecânica dos sólidos, no Hibbeler, no Beer-Johnston e vários outros, funciona e está correto, tá? No entanto, a estratégia que eles propõem lá nos livros clássicos, ela é muito limitada, certo? E em especial limitada a seções transversais que sejam compostas por subcomponentes de área retangulares ou quadrados, tá bom? Então eu vou resolver esse exercício primeiro mostrando essa estratégia de solução dos livros clássicos, tá? Para que vocês não, depois quando vocês forem ler, né, um livro clássico, você fala assim, mas o Edson nunca falou disso aqui, certo? E depois eu vou mostrar a estratégia alternativa que eu costumo usar, que vocês vão ver que é mais robusta e você resolve o problema, qualquer tipo de problema, né, independente do formato da seção transversal e independente também da quantidade dos esforços solicitantes, né? Então, se eu tiver um único momento fletor atuando, beleza, essa estratégia que os livros propõem ela é legal, resolve mesmo. Mas agora, se eu for resolver um problema geral com dois momentos fletores e uma força normal, aí a estratégia que eu chamo de alternativa, que eu menciono aqui nas notas de aula e também vou mencionar aqui no vídeo, ela é melhor para se resolver o problema. Tá? Então depois, né, vocês vão perceber quando vocês estiverem lendo a apostila que os exercícios eles são resolvidos com a estratégia de solução do livro e depois com a estratégia alternativa para vocês compararem. Tá? Assim, em termos depois, né, de resolução de lista de exercício ou mesmo de resolução de prova, vocês escolhem a metodologia que vocês querem. O importante é que vocês resolvam o problema. Tá bom? Então o primeiro passo para a gente resolver isso aqui é determinar o fator de homogeneização, o N. Tá? E eu vou escolher aqui, por simplicidade, que o meu N vai ser a razão entre E1 e E2, sendo que o E2 é o meu material de referência, que é o aço. Tá? Então, vamos fazendo a divisão aqui dos módulos de elasticidade. Né? Eu pego o módulo de elasticidade da madeira e divido pelo módulo de elasticidade do aço. Então, isso aqui dá 0,06, né? 12 por 200 é igual a 0,06. Então, o que eu vou fazer agora é, como o material que eu vou homogeneizar é a madeira, então, nós devemos determinar aqui, através da estratégia de solução dos livros clássicos, né,
eu vou ter que determinar uma base homogeneizada, uma dimensão de base homogeneizada, para que a gente transforme, né, essa porção material aqui de madeira em uma porção de aço equivalente. Tá? Então, o que a gente faz é, através dessa solução aí proposta pelos livros, nós multiplicamos essa dimensão de 150 milímetros pelo fator de homogeneização 0,06. Então, né, para a gente fazer essa transformação aqui, a gente descobre que a base homogeneizada tem que ser 9 milímetros. Tá bom? Então, nessa situação, ó, como nós já descobrimos, né, qual que é a porção de área necessária, tá, para transmitir a mesma força, né, ó, substituindo o material 1, que é a madeira, pelo material 2, que é aço. Então basta, né, que eu substitua esse cara todo aqui, ó, por uma pequena fileirinha aqui, né, de material 2 aqui, cuja dimensão seja 9 milímetros e a altura seja a mesma. Tá bom? Então é como se, né, em termos homogeneizados, a seção transversal agora fosse essa que está aqui embaixo. Tá bom? Na qual eu removo essa porção de madeira e eu substituo ela por uma porção de aço equivalente, tá? Cuja base, ou cuja dimensão de base, ela é 9 milímetros. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, ó, como a altura é a mesma, então vamos aplicar agora, né? Ó, vamos determinar a coordenada de centroide, parará, determinar o momento de inércia e aí a gente resolve o problema. Tá bom? Então vamos fazer isso aí. Ó. Então, vamos, né? Como eu sei que agora a seção homogeneizada ela possui esse formato, essa geometria, então vamos calcular, né, a posição do centro de gravidade. Então vamos começar de cima para baixo, né? Ó, vamos tomar o cálculo da área, então eu vou ter 9 vezes 150 vezes 1,95, sendo que o 95 é a distância do centro de gravidade dessa porção que é homogeneizada até o eixo que passa aqui embaixo, né, na extremidade inferior da seção transversal, mais, né, a contribuição de momento estático associado ao flange inferior, a porção de aço, que é 150 vezes 20 vezes o 10, né, que é a distânciazinha do centro de gravidade do subcomponente até o eixo em torno do qual eu estou somando os momentos estáticos. E isso a gente divide pela área, né, que é o 9 vezes 150 mais 150 vezes 20. Então, fazendo essa continha, a gente descobre, né, que o y aqui, o barra, ou a localização do centroide da seção transversal, ele está no 36,38 milímetros, claro, né, contado a partir daqui de baixo. Tá bom? A partir do eixo auxiliar que nós impusemos aqui. Com base nessa informação, podemos calcular, né, o valor do momento de inércia da seção transversal, e para isso utilizamos o teorema dos eixos paralelos. Né? Então vamos considerar aqui, né, primeiro a contribuição de momento de inércia do flange, né, dessa porção de aço. Então eu vou ter base vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área dela vezes a distância, né, do centro de gravidade dela até o centroide da seção. Né? Então para isso basta que a gente tome, né, 10 menos o 36,38 ao quadrado, mais a contribuição de inércia da porção de madeira homogeneizada, né, que é 9 vezes 150 ao cubo sobre 12, né, que é o momento de inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais a área, né, que é 9 vezes 150 vezes a distância, né, entre os centros de gravidade, ou seja, entre o centro de gravidade do subcomponente e o centro de gravidade da seção, né, ou do centroide da seção como um todo. Então fica 95 menos esse carinha aqui ao quadrado. Bom, fazendo as contas, a gente descobre, né, que o IZ, né, nesse caso homogeneizado, é 9,358 10 a menos 6 metros a quarta. Então, com isso, ó, beleza, já temos as informações de que precisamos para calcular as tensões. Então, se nós formos calcular agora a tensão de tração máxima, né, que como eu tenho um momento positivo, a tensão de tração máxima vai acontecer no aço. Então, vamos aplicar a formulinha das tensões da flexão. Então, eu vou ter menos o momento, né, ou já que o momento Z é positivo, então esse menos é o menos da fórmula, o 2 é o momento fletor Z atuante, esse menos 36,38 é a coordenada em metros, né, do ponto aqui, ó, mais distante do centroide, posicionado na região tracionada, que seria correspondente a esse pontinho C aqui. Tá? Então, dividido, obviamente, pelo momento de inércia da seção transversal em torno do eixo Z. Então, fazendo a continha, a gente descobre, né, que a tensão de tração máxima é 7.775,17 kN. Tá bom? Podemos calcular também a tensão normal na porção superior, né, ou a tensão máxima aqui atuante no ponto que eu estou chamando de abelhinha, que seria correspondente à tensão máxima do material homogeneizado. Tá? Então, para isso, basta que a gente faça a mesma continha, mas nós devemos trocar a coordenada y, né, para o cálculo aqui, ó, do ponto que eu estou considerando. Então, basta que a gente tome a altura total, né, que seria 170
milímetros menos os 36,38, né, que é a distância do centroide até aqui embaixo, né, até o eixo auxiliar. Então a gente faz essa continha e descobre, né, que a tensão normal no material homogeneizado, tá, lembre-se, é 28.557,38, tá? Lembrando e enfatizando que essa tensão aqui ela está sendo calculada numa porção de material que foi homogeneizada, tá? Não se esqueçam disso, tá? Então por quê? Por que a gente não pode se esquecer disso? Porque essa tensão está no material homogeneizado, ou seja, como eu já disse, está no material homogeneizado, não está no material real. Então eu tenho que pegar esse carinha aqui e multiplicar ele pelo fator de homogeneização, aquele 0,06, para que eu encontre a tensão verdadeira atuante no material real, que é lá na madeira, tá? Então, ó, no material homogeneizado, as tensões atuantes elas possuem, né, essa variação aqui, ou seja, continua sendo variação linear, tranquilo, ó, com o zero aqui no centroide, tá? Ou seja, 36,38 milímetros a partir da extremidade inferior tem uma tensão zero e depois, né, as tensões continuam desenvolvendo normalmente como nós já calculamos anteriormente. Então, para a gente fazer, né, a determinação da tensão no material real, então, como já mencionei, né, multiplicamos isso aí pelo fator de homogeneização, como, né, lá na dedução já tinha chamado a atenção de vocês, né, para que a gente imponha, né, que a força transmitida pelo material homogeneizado e o material real sejam as mesmas, né? Então, lembre-se lá que a gente até fez, né, F1 igual a F2, né, que estava E1ϵDA, que era igual, né, a E2ϵNDA. Então, por isso que a gente tem que fazer essa multiplicação da tensão do material homogeneizado pelo N. Então, quando a gente faz essa continha, né, então a gente descobre que a tensão máxima no material real, né, vai ser os 28.557,38 vezes o fator de homogeneização 0,06, então isso aqui dá 1.713,44 kN por metro quadrado. Muito tranquilo, tá? Então, a distribuição das tensões é essa indicada aqui, ó, tá? No plano da tensão para o caso real, né? Para o caso homogeneizado. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então continua sendo, né, ó, uma variação de tensões normais linear, continua tendo aqui uma superfície neutra, e o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, existe aqui um salto, uma descontinuidade das tensões atuantes na interface, né, nesse caso aqui entre madeira e aço. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é tranquilo, essa descontinuidade de tensão ela vai acontecer, relaxa, fica tranquilo. Mas o importante é que na interface entre os dois a deformação normal seja a mesma. E esse é o ponto-chave. Tá? Porque se eu não tiver deformação normal contínua ali, ó, é como se eu tivesse um material escorregando em cima do outro. Tá? E se isso acontecer, não quer dizer que a estrutura não está trabalhando monoliticamente, ou seja, a seção transversal ela não está deformando-se continuamente, então ela não apenas gira, então nessa situação a estrutura falhou, ela rompeu para a gente. Tá bom? Então, vocês vão observar que a razão aqui, ó, desse salto, ela está na mesma razão do fator de homogeneização. Tá? Então, se eu pegar aqui essa tensão aqui, 0,210, e dividir pelos 3,5, você vai ver que dá o 0,06. Tá? De tal maneira que as deformações aqui, ó, na interface elas sejam a mesma. Tá? Então, em outras palavras, né, ó, se eu pegar esse carinho, o 0,210, e dividir, né, pelos 12 gigapascal que nós temos lá, que é o módulo de elasticidade da madeira, eu vou ter uma deformação na interface, mas pertencente ao material madeira. Se eu pegar esses 3,5 MPa, que é a tensão na interface do aço, e dividir ele pelos 200 gigapascal, que é o módulo de elasticidade do aço, você vai ver que a deformação ali tem que dar igual nos dois. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, essa abordagem, né, que é a solução dos livros, cara, ela funciona. Se você quiser aplicar, pode aplicar, não tem problema nenhum. Mas ela dá um certo trabalho, porque você tem que encontrar uma base homogeneizada. Aí você tem que encontrar, né, uma seção aí, entre aspas, virtual, que a princípio essa seção transversal aqui, ó, que é esse T invertido, ela não tem nada a ver com a seção real. Né? Então, acaba que a gente perde um pouquinho aqui o sentimento de engenheiro durante a nossa análise, né, porque aqui a gente cria uma seção auxiliar virtual para o problema, tá? Então, para isso é que eu sugiro aqui uma estratégia de solução que eu até chamei estratégia de solução alternativa ou estratégia de solução Edson, como vocês queiram aí fazer. Através dessa estratégia de solução, nós não criamos, né, uma seção transversal homogênea, ou seja, a gente não precisa criar uma base homogeneizada para a seção transversal. Como nós sabemos, né, que a ponderação do fator de homogeneização ela é linear sobre as propriedades geométricas, então basta que a gente pondere, tá? Simplesmente pondere as contribuições, né, em termos de propriedades geométricas da seção transversal
associadas ao material homogeneizado pelo fator de homogeneização. E pronto, acabou. Tá? Então esse caso aqui, ó, que é o que nós vamos resolver aqui através dessa estratégia de solução que eu estou sugerindo, eu acho que ela é mais geral, tá bom? Então vocês vão ver que é bem mais tranquilo, olha só. Então através da estratégia de solução alternativa ou da estratégia de solução Edison, a gente ainda assim calcula um fator de homogeneização, que é a razão entre os módulos de elasticidade, e aí, né, tomamos o módulo de elasticidade do material a ser homogeneizado e dividimos pelo módulo de elasticidade do material de referência. Então continua sendo, né, o 0,06. Mas a estratégia agora é o seguinte, ó, vamos calcular o y barra, tá? Só que ao invés de eu ter que calcular uma base homogeneizada, lembra que nem os livros clássicos sugerem, o que nós vamos fazer é simplesmente ponderar, tá? A contribuição de momento estático de tudo que vem da madeira e depois o momento de inércia que vem da madeira, a gente pondera linearmente pelo fator de homogeneização. Tá? Então, olha só para vocês verem. Vamos calcular aqui a localização y barra do centro do centroide ou do centro de gravidade. A gente posiciona, né, um eixo auxiliar passando pela extremidade inferior da seção transversal, como a gente sempre faz, e vamos calcular agora a somatória dos momentos estáticos. Né? Então, se eu tomar aqui a porção de madeira, eu vou ter o quê? Ó? A área dela, que é 150 vezes 150, vezes a distância do centro de gravidade dela até o centro de gravidade aqui, ó, do eixo em torno do qual eu estou somando momentos. Então eu vou ter aqui, ó, como a altura dela é 150, então a distância, né, do centro de gravidade dela até na interface é 75, mais os 20, dá 95. Tá bom? Como esse cara aqui, ó, refere-se, essa contribuição de momento estático, refere-se ao material homogeneizado, então multiplico ele pelo fator de homogeneização. Fácil? E aí, mais, né, a contribuição de momento estático da porção de aço, que é o material de referência. Então é 150 vezes 20 vezes 10. E aí dividimos, né, ó, pela área, e lembrando, né, que ponderamos aqui, ó, a área correspondente ao material madeira, que é o material homogeneizado, tá bom? Então quando a gente faz isso aqui, a gente descobre, né, que o y barra está nos mesmos 36,38 milímetros que nós já havíamos observado lá no caso, né, da solução via solução sugerida pelos livros clássicos, tá? Então, depois disso, né, vamos calcular agora a contribuição, né, de cada um desses materiais para o momento de inércia. Então, vamos lá, né, aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então, a primeira contribuição aqui é associada ao aço, né, então eu vou pegar o 150 vezes 20 ao cubo sobre 12, mais a área dele, 150 vezes 20 vezes a distância, né, entre os centros de gravidade envolvidos, então é 10 menos 36 e 38 ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui seria a contribuição de inércia do material de referência. Vamos calcular agora a contribuição de inércia do material homogeneizado. Então vamos pegar aqui, né, ó, no teorema dos eixos paralelos, contribuição de momento de inércia, né, do subcomponente em relação ao seu próprio CG, mais a área vezes a distância ao quadrado. Então esse carinha aqui, ó, a contribuição de inércia dele é 150 vezes 150 ao cubo sobre 12, tá? Que é essa porção aqui. Mas como ele é um material homogeneizado, multiplico ele diretamente pelo fator de homogeneização, tá? Depois, mais a área dele, 150 vezes 150, vezes, né, a multiplicação ao quadrado da distância entre os centros de gravidade envolvidos, né, ou seja, entre o centro de gravidade do subcomponente e o centro de gravidade da seção. Então dá 95 menos os 36,38 ao quadrado. Se esse cara aqui, né, refere-se a material homogeneizado, multiplico ele pelo fator de homogeneização. Fácil. Tá? Então, fazendo a conta, a gente descobre, né, que a tensão, o momento de inércia vai ser o mesmo que nós calculamos via, né, a abordagem clássica dos livros de mecânica dos sólidos. Então dá os mesmos 9,358 10 a menos 6 metros a quarta. E aí é só fazer a continha, né? Então eu vou ter, né, o momento, né, no caso de tensão de tração máxima, eu vou ter o momento dividido pelo momento de inércia vezes a coordenada, né, y aqui, ó, do ponto C, que seria a coordenada do ponto mais tracionado da seção transversal, que dá o menos, né, a localização aqui do y bar, né, uma vez que nós posicionamos, né, o nosso sistema de coordenadas no centroide, tá bom? Então isso aqui dá a mesma tensão que nós calculamos anteriormente. E no caso da tensão de compressão, a conta é a mesma, ou seja, momento fletor dividido por momento de inércia vezes a coordenada y agora do ponto lá em cima, né, ó, do ponto B lá em cima, que é o 150, né, mais 20, que é 170, menos esse y barra, né? Então isso aqui me dá a coordenada y do ponto lá posicionado na porção superior da seção transversal, tá certo?
De novo, se essa tensão aqui está sendo calculada no material homogeneizado, eu preciso multiplicar ele pelo fator de homogeneização para eu recuperar a tensão, né, atuante no material real. Tá bom? Então, por isso que a gente faz, né, essa jogada, aí, essa estratégia, que na minha opinião ela é mais simples e direta, né, porque você não precisa ficar transformando seção transversal equivalente, etc. Então, dessa maneira, a gente mantém, né, a mesma seção, as mesmas dimensões, e basta que a gente pondere linearmente as contribuições, né, de momento estático e de momento de inércia pelo fator de homogeneização, e a resposta vai dar a mesma, como vocês podem perceber aí por meio desse exercício. Tudo bem? Então, ó, vou resolver um outro exercício aqui, né, que para vocês terem uma noção maior, né, de como essa abordagem alternativa ela é mais robusta e mais direta e mais expedita de ser aplicada. E, em especial, isso é mais visível quando a gente resolve um problema mais complicado. Tá? Então, o problema que a gente vai resolver agora é um problema de uma seção transversal composta por 3 materiais, tá? Material 1, 2 e 3, sendo que os módulos de elasticidade deles estão aqui. Ó. Então, o primeiro vale 200, né? O segundo vale 100 e o terceiro vale 20. Essas dimensões aqui, ó, estão apresentadas em centímetros, tá bom? E os esforços solicitantes atuantes nessa seção transversal são MZ10, MY-4 e o N 50 kN. Tá? Aí você fala, nossa, como que eu poderia resolver esse problema aqui, ó, utilizando a abordagem sugerida pelos livros clássicos? Cara, tranquilo. Primeiro, você assume, né, que tem apenas momento MZ atuando. Apenas MZ. Aí você homogeneiza as bases aqui, ó, do material... que você, assumindo, por exemplo, que o material 1 seja um material de referência, né, por exemplo, você teria que calcular uma base, a base homogeneizada para o material 2, base homogeneizada para o material 3, calcula, né, o coordenada y barra do centroide, calcula o IZ, calcula as tensões que você quer e multiplica pelo fator de homogeneização. Pronto, acabou. Aí depois você tem que fazer o mesmo procedimento para o momento MY. Tá? Ou seja, você assume aqui que você tem que calcular uma base homogeneizada, né, agora, não, como o momento é MY, né, a sua base está paralela a Y. Então você calcula aqui uma base homogeneizada para o material 3, para o material 2, e se o material 1 for de referência, então a dimensão de base fica a mesma. Tá? E aí calcula as tensões e depois multiplica pelo fator de homogeneização. E depois, no caso de você ter a presença da força normal, pondera, né, todo mundo aqui pelo fator de homogeneização para calcular a área equivalente, e calcula as tensões e depois faz a conversão, né, das tensões do material homogeneizado para o material real. Então está vendo que resolvendo esse problema aqui, ó, tá, onde você tem os 3 esforços solicitantes, através da estratégia sugerida pelos livros clássicos, acaba que você tem que resolver ele 3 vezes. Né? Você tem que homogeneizar para Z, homogeneizar para Y, depois homogeneizar para a área e depois você soma tudo. Tá? Então eu digo para você que se você for resolver esse cara aqui, ó, pela abordagem sugerida pelos livros, você vai errar. Certo? Mas você vai errar não porque você não saiba, você vai errar a conta, certeza que vai. Sabe? Porque se a gente erra a conta onde? Quando você tem um conjunto grande de contas fáceis a serem feitas. Tá? Então a gente cansa, né? Você faz a primeira conta, beleza, faz a segunda, beleza, a terceira, beleza. Quando você está lá na 10ª, você já começa a cansar. A hora que você está na 18ª, você já errou, certeza que já errou, tá bom? Então, nesses problemas mais complicados, assim, ou mais gerais, né, eu sugiro que vocês resolvam pela abordagem alternativa, porque você faz menos contas, é mais expedito, certo? Você aplica os conceitos da mesma maneira, né, como que você aplicaria resolvendo o problema por meio das abordagens dos livros, e a resposta é a mesma. Tá? Então, o que o exercício pede é que a gente determine as tensões normais, ó, são os pontos E e F, apenas dessa seção transversal sujeita, né, a esse conjunto de esforços solicitantes. Lá na apostila eu resolvo esse exercício aqui, ó, para as tensões em todos esses pontos, resolvendo pela abordagem dos livros e também pela abordagem alternativa. Tá? Então com isso vocês têm condições de comparar claramente, né, o trabalho que dá resolvendo esse problema pela abordagem dos livros e como é mais fácil resolver pela abordagem expedita, né, que é a abordagem alternativa que eu estou sugerindo aqui. Tá bom? Mas aí depois, como eu já mencionei, na hora de exercícios e provas, você escolhe a abordagem que você se sentir mais seguro, porque no fundo o que nós queremos é que vocês resolvam os problemas, é isso que conta. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou assumir, né, que o meu material de referência seja o material 1, tá?
Por quê? Porque eu quero. Tá? Você poderia escolher qualquer outro material para ser o material de referência. Né? Inclusive, depois vocês podem voltar a resolver esse exercício aqui, considerando não mais o material 1 como um material de referência, mas você pode trocar o material 2 ou mesmo o material 3, não tem problema. Tá? Então vamos lá. Para calcular um fator de homogeneização agora entre o material 1 e 2, basta que eu divida, né, o módulo de elasticidade do material que eu vou homogeneizar pelo módulo de elasticidade do material de referência. E, nesse caso, né, como é 100 por 200, dá 0,5 esse fator de homogeneização. E o fator de homogeneização entre o material 3 e 1, né, fica sendo o E3 pelo E1, né, ou seja, módulo de elasticidade do material que eu vou homogeneizar pelo módulo de elasticidade do material de referência. Então dá 20 por 200, que dá 0,1. Então, até aí, tranquilo. Então vamos calcular agora a localização do centroide da seção transversal aqui, ó, ao longo de Y. Tá bom? Então, para isso a estratégia é a mesma. Né? Vamos passar um eixo auxiliar passando pela extremidade inferior da seção transversal. Vamos calcular, né, os momentos estáticos de todos os subcomponentes em torno desse eixo e depois, né, a gente descobre, né, dividindo esses momentos estáticos todos pela área, a gente descobre qual que é o bracinho de alavanca, né, ou qual que é a distânciazinha necessária a partir da extremidade inferior para o posicionamento do centroide. Tá bom? Então, se a gente começar, né, de cima para baixo aqui, ó, nós temos que fazer a área, né, a área 3, vezes a distância do centro de gravidade dela até o eixo aqui embaixo, em torno do qual nós estamos somando momento. Então, eu vou pegar, né, ó, 15 vezes 15 vezes os 37,5, né, que dá 20 com 10, 30, mais 7,5, 37,5. Como esse cara é o material que eu vou homogeneizar, multiplico ele pelo fator de homogeneização aqui, o 0,1. Tá? Depois, para o material 2, 15 vezes 10 vezes 25, que é o bracinho de alavanca. Material 2, ele vai ser homogeneizado. Multiplica ele pelo fator de homogeneização correspondente. Tá? Depois, material 3. O material 3 é o material de referência. Então, o material de referência é como se ele tivesse o fator de homogeneização 1. Então, por isso que eu nem coloco ele aqui, tá bom? Nas nossas análises. Então, ele fica sendo 15 vezes 20 vezes 10. Tá? E depois, dividimos, né, todo mundo aqui embaixo, né, pela área, obviamente pela área ponderada de cada um dos subcomponentes. Né? Então, se eu tirar do numerador o bracinho de alavanca, é o que eu tenho a área aqui. Né? Então, vai ser 0,1. 15 vezes 15, 0,5, 15 vezes 10 e depois 15 vezes 20, né? Uma vez que esse carinha aqui se refere ao material de referência, que é o material 1. Fazendo a conta, a gente descobre que o Y do CG ele é o 14,3868 centímetros. Tudo bem? Então, obviamente que essa distância, né, ela é medida a partir da extremidade inferior da seção transversal. Tá bom? Tranquilo até aqui? Ótimo. Então, se eu já sei qual é o Y do CG, então eu posso calcular agora o valor do momento de inércia da seção transversal em torno do eixo Z, tá? O nosso IZ. Então, para isso, o que a gente faz? Né? Cara, aplica o teorema dos eixos paralelos, pega, né, o momento de inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais área vezes distância, né, entre o centro de gravidade do subcomponente e o centro de gravidade da seção transversal ao quadrado. Tá? Lembrando sempre que, se essa contribuição de inércia se referir ao material a ser homogeneizado, multiplico pelo fator de homogeneização. Então, no caso aqui, ó, do material 3, né, então eu vou ter 15 vezes 15 ao cubo sobre 12, já que ele é um quadrado, né, mais a área dele, 15 vezes 15 vezes essa distância, 37,5 menos 14, 38,68 ao quadrado. Como esse cara aqui, ó, né, ele é o material 3, é o material homogeneizado, eu multiplico ele pelo respectivo fator de homogeneização. Por isso que tem o 0,1 aqui, 0,1 de cá. Tá bom? Faço a mesma coisa para o material 2, faço a mesma coisa para o material 1. Tá? O material 1, como ele é um material de referência, não preciso multiplicar ele pelo fator de homogeneização, uma vez que o fator de homogeneização dele é 1. Né? Então, se eu for dividir, se eu fosse criar um N11 aqui, seria, né, E1 sobre E1, que dá 1. Tá? Por isso que eu não preciso colocar 1 aqui, tá bom? Só para minimizar os nossos esforços, tá? Tranquilo? Então, fazendo a continha, a gente descobre, né, que o IZ é o 37.288,0307 centímetro a quarta. Fácil, né? Depois, ó, para eu calcular o IY, tá? Olha só, tá vendo que a seção transversal ela tem uma simetria vertical, tá? Então, isso aí já, né, a gente já sabe, né? Se a seção transversal possui um eixo de simetria, obrigatoriamente o centroide vai estar posicionado ao longo dessa simetria. Né? Nesse caso, nós temos uma simetria
vertical, né? Então a gente já sabe que o Z do CG ele está aqui, ó, no 7,5 centímetros, ou na metade aqui, ou na simetria vertical da seção. Então por isso que eu nem preciso calculá-lo aqui, ó. Então já sabemos que isso acontece. Tá? Então, já sabendo dessa informação, vamos calcular aqui qual seria a contribuição, né, do momento de inércia de cada um dos subcomponentes para a inércia em torno do eixo Y. Tá? Então aqui, vamos fazer, né, ó, vou ter 15 vezes 15 ao cubo sobre 12 no material 3. Ó, então multiplico ele pelo fator de homogeneização respectivo, porque ele é material que eu estou homogeneizando. Tá? Nesse caso, eu não tenho mais área vezes distância ao quadrado, né? Por quê? Na verdade eu tenho, né? Mas ele vale zero, né? Porque a distância entre o centro de gravidade do subcomponente, né, e o centro de gravidade da seção é zero, quando eu considero aqui a direção de Z. Tá? Então é como se eu tivesse área vezes zero ao quadrado, então dá zero, então nem estou representando ele aqui. Tá bom? Depois, ó, mais a contribuição de inércia da área 2, né, que é 10 vezes 15 ao cubo sobre 12, multiplico pelo fator de homogeneização, e mais contribuição de inércia do material 1, que é 20 vezes 15 ao cubo sobre 12. Tá? Fácil? Então, fazendo a continha, o y dá 7.453,125 centímetros a quarta. Fácil. Depois, para a área, a mesma coisa. Calcula a área do material 1, área do material 2 ponderada pelo respectivo fator de homogeneização, área do material 3 ponderada pelo respectivo fator de homogeneização, temos a área da seção transversal homogeneizada. Tá bom? Então, com base nessas informações, né, então já temos as propriedades geométricas da seção, já temos também, né, os esforços solicitantes atuantes que foram dados no problema. Então agora é só fazer a conta, né? Então a gente usa a formulinha da flexão, né? Ou seja, n sobre a menos mzy mais my e yz. Tá? Então eu não vou, quer dizer, as contas estão todas aqui, né, para os pontos E e F, como o exercício pede, mas aqui, ó, no ponto E eu vou calcular, né, a tensão no ponto E pertencente ao material 2 e depois a mesma tensão no ponto E, mas agora pertencente ao material 1. Tá bom? E o mesmo vale para o material F. Então, agora a gente faz a conta aqui para o material E e para o material F pertencente aqui, ó, ao material 2. Lembre-se que nós temos que multiplicar pelo fator de homogeneização. Tá bom? Então, aí, bom, a gente calcula aqui as tensões que nós queremos. Quando a gente vai calcular as mesmas tensões no material 1, tá? Então, quer dizer, o material 1 é um material de referência, então eu não preciso multiplicar pelo fator de homogeneização. Vocês vão perceber que, inclusive, a conta é a mesma. Tá? A única coisa que muda entre eles é a multiplicação pelo fator de homogeneização. Certo? Então, bem tranquilo, ó, força normal pela área, vai momento vezes a coordenada y do ponto que eu estou considerando, né? Depois coordenada z do ponto que eu estou considerando. Então, isso aqui não tem grandes problemas, a gente já viu isso aqui anteriormente. Como eu já mencionei, na apostila esse exercício está resolvido para as tensões calculadas em todos os pontos aqui, ó, A, B, C, D e o G, H. Tá? Então é bem tranquilo. Se eu estivesse calculando a tensão aqui, ó, no ponto A, por exemplo, tranquilo, vai ser a mesma formulinha aqui. Basta que eu coloque aqui, né, a coordenada coordenada y do ponto A e a coordenada z do ponto A para calcular a tensão lá. Como a tensão no ponto A pertence ao material 3, que foi o material homogeneizado, basta que eu multiplique pelo fator, né, de homogeneização correspondente, que é o 1,3. Então não tem grandes complicadores. Tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse aspecto aqui, ó, é que as tensões, ó, no ponto E do material 1 e do material 2, a gente consegue ver claramente que elas são tensões de valores diferentes. Tá? Mas o que eu quero destacar é que a razão do salto, tá, ela é igual à razão, né, entre os fatores de homogeneização. Então, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte, ó, que embora exista um salto na tensão atuante nesse ponto, né, pelo fato dos materiais envolvidos possuírem diferentes módulos de elasticidade, o que acontece é que a deformação ali ela é a mesma. Tá bom? Então, se eu calcular, né, se eu pegar esse 4.272,658 e dividir pelo módulo de elasticidade dele, que é os 200 gigapascal, eu vou ter uma deformação. Se eu pegar esse 2.136,329 e dividir pelo módulo de elasticidade do material 2, que é o 100, as deformações vão dar as mesmas. Tá? Então, isso aqui é importante que a gente garanta, né, porque isso faz com que a seção transversal seja materialmente contínua, que é o que nós queremos na nossa análise. Tá bom? Tranquilo até aqui? Ótimo.
Então, para a gente concluir esse vídeo, ó, fizemos, né, a apresentação da abordagem, né, de solução das estruturas não homogêneas. Então é bem tranquilo, né? Tudo que a gente viu anteriormente de formulação do problema de tensão normal na fricção, ele permanece válido. A grande questão agora é, temos que fazer uma homogeneização, né, para a gente calcular o processo, ou pelo menos as propriedades, né, geométricas da seção transversal do caso homogeneizado, e depois, né, nos pontos onde eu calculei a tensão no material homogeneizado, multiplico pelo fator de homogeneização para levá-las para o material real. Tá? Nesse vídeo, né, a homogeneização ela pode ser feita pela abordagem clássica mostrada lá nos livros de mecânica dos sólidos e resistência dos materiais, que ela resolve o problema, mas dá trabalho demais se você for resolver o problema complexo, como esse que a gente acabou de fazer. Tá? Então, para isso, eu sugiro, né, nas notas de aula e também aqui no vídeo, uma abordagem alternativa que, na minha opinião, ela é mais expedita, ela é mais direta, né, permite que a gente resolva o problema de maneira rápida, certo? De maneira eficiente e que fazendo menos conta, que no fundo elimina, né, a nossa, não elimina não, mas minimiza a nossa chance de erro de conta durante a solução. O que eu vou pedir para vocês é que vocês façam as listas de exercício e também leiam a apostila, porque lá na apostila tem mais exercícios resolvidos sobre esse assunto, né, onde eu inclusive comparo, né, as estratégias de solução clássica com a alternativa para vocês depois decidirem qual delas vocês querem utilizar, não tem problema nenhum, mas façam isso, né, para que esse conteúdo seja amadurecido na cabeça de vocês. E finalmente, né, ó, na próxima aula a gente vai ainda continuar nesse assunto, mas nós continuaremos, né, a análise das estruturas não homogêneas, mas a gente vai tratar o caso de não homogeneidade imersa, né, ou seja, um caso onde eu tenho um material não linear, não homogêneo, mas um dentro do outro. Tá? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço.